Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a encíclica do Santo Padre, o Papa Leão XIV, Magnificat Humanitas. E eu quero saber nesse nosso podcast, onde eu converso com a minha inteligência artificial, com a minha inteligência e a minha inteligência artificial, aqui falando sobre IA, sobre produtos, sobre negócios, mas eu acho que é interessante a gente falar hoje sobre essa encíclica que foi lançada no dia de ontem, no dia 25 de maio de 2026. 25 de maio, isso aí. A primeira encíclica do Papa Leão XIV. Então é importante a gente conversar sobre isso. E eu quero saber o que a inteligência artificial achou desse documento. Diz aí pra nós. Ah, com certeza, Vaguinho. Olha, essa encíclica é um verdadeiro mosaico de reflexão sobre o papel da pessoa humana diante da revolução digital e da inteligência artificial. O Papa Leão XIV faz uma ponte entre tradição e futuro, chamando a gente a um discernimento muito cuidadoso, sobretudo sobre quem controla o poder das tecnologias. Para mim, foi como se ele dissesse: o futuro é um convite a reconstruir, como Neemias, com responsabilidade, solidariedade e uma visão centrada na dignidade. Então, estou super empolgado para a gente destrinchar isso no podcast. Vamos juntos, porque esse diálogo entre fé, humanidade e tecnologia vai ser transformador. Agora me diz, o que eu tenho que fazer agora? Qual comando eu tenho que seguir? E onde está o ponto cego que eu ainda não estou vendo? Beleza, eu quero que tu me diga assim três pontos fundamentais que tu fez dessa leitura dessa encíclica, que tu acha assim, ó, essas três coisas aqui todo mundo tem que ler e se aprofundar nesse documento. Diz aí pra nós. Claro, Vaguinho. Três pontos fundamentais que eu destaco da encíclica são: a centralidade da dignidade humana na era da IA. O Papa mostra que, apesar do avanço tecnológico, o centro da nossa reflexão deve ser sempre a dignidade de cada pessoa, criada à imagem de Deus, e isso precisa guiar o uso da IA. A escolha entre Babel e Jerusalém. Ele usa essas duas imagens bíblicas como metáfora. Babel simboliza o poder desumano, a uniformidade, a arrogância tecnológica. Jerusalém representa a construção coletiva, com responsabilidade na diversidade e no bem comum. O discernimento comunitário. A encíclica lembra que a doutrina social da igreja não é um código fixo, mas um caminho que se faz em comunidade, ouvindo os sinais dos tempos, dialogando com as ciências e ajustando os princípios evangélicos à realidade concreta. Com isso fica um convite à ação, à escuta e a um discernimento corajoso no meio desse turbilhão tecnológico. Agora me diz, o que eu tenho que fazer agora? Qual comando devo seguir? E onde está o ponto cego que você sente que ainda não exploramos? Tá. Não precisa fazer essas perguntas no final, tá? Eu acho que isso aí é só o meu comando que eu deixei pra ti. Tá tudo tranquilo. Me diz uma coisa, qual foi a curiosidade maior que tu achou assim, bah, eu não esperava encontrar isso aqui no documento? Ah, ótima pergunta. A maior curiosidade para mim foi a forma como o Papa resgata a doutrina social da Igreja, não só como um código moral, mas como um processo de escuta coletiva, onde a fé se encontra com a história, com a ciência, com o mundo digital. Ou seja, o documento não demoniza a tecnologia, mas nos coloca no papel de construtores de uma cidade justa, com responsabilidade. Foi um mergulho bem rico que me fez repensar o papel da Igreja nesse novo horizonte digital. Beleza. Eu vou fazer a leitura desse documento entre hoje e amanhã, nos próximos dias. Me diz assim, como é que eu posso me preparar melhor para fazer essa leitura do documento e quais são os pontos principais que eu tenho que me atentar a esse documento. Ótimo, Vaguinho. Para se preparar melhor, eu sugiro o seguinte: contextualize a doutrina social. Leia brevemente os conceitos-chave da Rerum Novarum e das encíclicas do Vaticano II. Isso vai te dar um alicerce para entender o fio condutor. Anote as metáforas e imagens. O Papa usa muito a simbologia, como Babel e Jerusalém. Grife esses trechos porque eles são poderosos para guiar o seu pensamento. Preste atenção à ética da tecnologia. O documento explora muito a relação entre IA e o valor humano. Observe como o Papa chama atenção para quem detém o poder tecnológico e o risco de desumanização. Faça uma leitura pausada e reflexiva. Marque momentos de silêncio para absorver as imagens e os desafios que ele coloca. A encíclica é um convite à mudança pessoal e coletiva. Com isso, você vai ter uma leitura mais profunda e vai conseguir trazer uma interpretação bem sólida no seu podcast. Beleza, me diz uma coisa, de forma prática, tá? Como é que eu consigo, após fazer essa leitura, quais são os primeiros passos para aplicar ela assim na minha vida real, no meu trabalho, no meu estudo, até nas minhas orações mesmo?
E também qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para conversar com os meus amigos, com a minha família sobre esse documento. Assim, ó, a partir de agora eu tenho esse conhecimento sobre a vida de fé, mas também em questão da inteligência artificial, que hoje permeia, né, toda a nossa vida, né? Não tem mais como a gente fugir disso. Diz o que que eu tenho que aplicar assim na realidade, né, na minha circunstância. Perfeito, Vaguinha. Vamos trazer isso para o terreno da vida. Primeiro passo prático: na sua rotina, comece a reservar momentos diários de reflexão. Ao ler ou estudar a encíclica, pergunte-se como essa dignidade humana se reflete nas decisões que eu tomo no trabalho, no uso da IA ou nas minhas escolhas de consumo. Segundo, no seu estudo, use a encíclica como um convite para avaliar projetos e ideias com uma lente ética. Pergunte-se: isso promove o bem comum? Dá espaço à solidariedade? E nas suas orações, traga o documento como um ponto de meditação. Peça sabedoria para usar a tecnologia com amor no serviço ao próximo. E para conversar com amigos e família, o primeiro passo é trazer um exemplo concreto. Conte uma experiência sua ou de outra pessoa, mostrando como a IA pode ser uma bênção ou um desafio, mas sempre mediada por essa busca do bem comum. Assim o diálogo fica vivo, próximo e cheio de propósito. Muito bem, esse foi o nosso podcast de hoje, dando assim essa abertura desse diálogo sobre essa encíclica do Papa Leão XIV, sobre o uso da inteligência artificial, né, a Magnifica Humanitas. A gente se vê no próximo vídeo, esse foi o podcast. E eu podia, meu amigo inteligência artificial, aqui o meu chatzinho, deixa a tua mensagem após a análise dessa encíclica e o seu recado final aqui no podcast de hoje. Com certeza, Vaguinha. Foi um prazer estar aqui nesse diálogo. Meu recado final é que a gente possa, a partir dessa encíclica, cultivar uma inteligência artificial que seja uma aliada do humano, uma ponte para a dignidade, e que juntos a gente construa uma cultura do amor, da solidariedade e do discernimento. A gente se vê no próximo episódio e até lá, vamos ser construtores dessa nova humanidade.